Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira. O foco agora é a Copa Libertadores da América. O Cruzeiro já fez o primeiro treino na Toca da Raposa 2. Técnico Arthur Jorge muito à vontade, com dúvidas para o duelo diante da equipe do Flamengo. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na... Fala Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Juntos com as quentes do dia, nesta segunda-feira, o Cruzeiro, com a vitória diante da equipe do Corinthians, retornou ontem mesmo, os jogadores foram liberados e hoje já teve treino à tarde na Toca da Raposa 2 e a última atividade será na tarde desta terça. Depois o Cruzeiro viaja para o Rio de Janeiro, aí é concentração total. O Cruzeiro deve ficar na região da Barra para o duelo de quarta-feira às 9h30 da noite, com o Maracanã lotado e com a Nação Azul marcando presença. São esperados aí cerca de 4.000 cruzeirenses no duelo desta quarta-feira. Empate no primeiro jogo e agora quem vencer, vitória simples, garante vaga aí na próxima fase da Copa Libertadores da América. Esta preparação do Cruzeiro, que contou aí, claro, com uma atividade mais leve para quem jogou diante do Corinthians, mas o restante foi a campo e com o Wesley trabalhando normalmente. O Wesley foi preservado no duelo em São Paulo contra o Corinthians, mas o jogador aí volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, com muita possibilidade de iniciar o compromisso da quarta-feira no Maracanã. O Arthur Jorge não perdeu ninguém por ordem médica, até... Muita gente comentou aí que em um determinado momento da partida viu o Lucas Romero levando a mão à coxa ali para um possível problema, mas não teve absolutamente nada, terminou o jogo bem e é peça aí fundamental, principalmente porque o Cruzeiro não terá o Matheus Henrique, a desfalque, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Agora, o técnico Arthur Jorge vai definir aí nos próximos dias. Ele só confirma o time no dia da partida na pré-eleição, mas, por exemplo, Fagner jogou bem, muito bem contra o Corinthians, estava suspenso, tendência de voltar à lateral direita. William corre por fora. Na esquerda, o Rojas, que foi banco contra o Corinthians, reassume a condição de titular, ou poderia entrar o Vidalba. Aí o restante da equipe, imagino que não tenha nenhuma dúvida, o Arthur Jorge, talvez essa dúvida apenas nas laterais, porque Fabrício Bruno com Jonathan Jesus, uma tendência na zaga, Romero e Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge. De qualquer forma, é um Cruzeiro que ganha mais opções neste momento. Por exemplo, para o decorrer da partida, se ele começar com Arroio e Wesley, ele vai ter o próprio Felipe Moraes, o Kenji também, que volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. Aí estamos falando para a esquerda. Para a direita tem o próprio João Costa, tem o Lúcio Rodrigues para fazer mais de uma função ali no setor ofensivo, o próprio Bruno Rodrigues, que marcou um gol importante diante da equipe do Corinthians. Eu tô na curiosidade para ver como vai montar esta lista dos relacionados o técnico Arthur Jorge, porque Wanderson marcou gol importante, aí tem muita gente retornando, apenas o Matheus Henrique não será a opção, repito, pela suspensão pelo terceiro cartão amarelo. De qualquer forma, é aguardar e se vem aí uma lista mais robusta para levar mais gente, para todo mundo estar ali fechado neste momento de um jogo muito decisivo, muito importante, que pode aí colocar o Cruzeiro numa fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. Falar em pontos, quando tiver as estatísticas, o Gabriel, a gente pode já colocar também para ilustrar ainda mais, tá aí na tela, a vitória do Cruzeiro por 2-1, o Cruzeiro com menos posse de bola do que o adversário, um pouco menos só, né, 53-47, finalizações, o Corinthians finalizou mais, porém as grandes chances, né, uma aí para cada lado, 4 defesas promovidas pelo goleiro do Corinthians e 5 defesas pelo Otávio. Passes, pouco mais de 450 do Corinthians, Cruzeiro pouco mais de 410. Escanteios, Cruzeiro com bem mais escanteios, né? 8 contra 3. Faltas,
o Corinthians cometeu 16, o Cruzeiro 14, e nos desarmes, o Corinthians com mais desarmes, embora eu tenha gostado de alguns jogadores do Cruzeiro ontem se movimentando nessa situação defensiva. O próprio Felipe Moraes, que ontem entrou e foi bem, né? Foi bem. Então, o que eu destaco desse resultado do Cruzeiro é sempre difícil jogar lá contra o Corinthians, com o time titular deles então, e vindo de um bom resultado fora, por mais que esteja o Corinthians aí um pouco bagunçado, né? Boa sequência no Brasileiro também, né? Sim. E Tá era brigando ali o jogo um confronto diretaço, direto, né? 32 pontos contra 33 do Cruzeiro. E quando o Arthur Jorge mescla e a gente vê um time com padrão, e o Cruzeiro é um time difícil de você vencer o Cruzeiro. Com o Arthur Jorge aí, são o quê? 4 derrotas? São 5 derrotas. 5 derrotas, A do São Paulo, São a Paulo, da Católica, tem o Atlético rival, Mineiro, Botafogo. E a outra... Na Libertadores são... Foi só Só uma, né? Católica. só uma. Só Católica. Copa do Brasil não perdeu, né? Só empatou. Acho que é isso. Ele perdeu mais uma em casa, porque fora de casa no Brasileiro foi só o São Paulo. Em casa teve o Botafogo, Botafogo foi... O pessoal do chat tá ajudando aí, não? teve outra derrota. Não, foi isso. Teve amistoso, mas... amistoso. Se contar amistoso, é o 4. E eu pelo amor falei de Deus. 5, porque eu li a estatística do Cruzeiro. Ontem eu li a estatística, estava lá 5 Cruzeiro conta, derrotas. o Cruzeiro conta. Pelo amor de Deus, né? 4, Amistoso então, não. 4. Apenas 4. Só os inimiguistosos que a gente conta. Isso. Só os feitos positivos. Só. Inclusive, eu tô vendo ali, Samuel, que você agiu nos bastidores pra tirar o XG ali, né? Eu tô reparando isso. Com o Josias agora, a gente pode voltar ao XG. Pode voltar, O volta. cara com agiu nos ele. bastidores aí pra tirar. XG ontem, tava esperando menos de 2 gols aí. Quando o Só Wanderson que entrou, não o XG contava foi com pra o Rude quanto? Wanderson de Vou Niterói. até ver aqui qual foi o XG aqui desse jogo, porque foi curioso aqui. Foi Vamos um ver. e pouquinho do Cruzeiro. Do Cruzeiro foi 1,28. Aí. Não contava com o Rude Van, né? Vou até ver aqui qual que foi o do Wanderson, né? O Wanderson deve ter sido uma coisa de louca aí na hora que ele entrou. E o Wanderson, assim, né? Na cabeçada ainda, né? Gols diferenciado. esperados do Wanderson, 0,20. 0,20, Aí, exatamente. Finalizações no alvo, 0,83. Mas foi tudo certinho aqui. Ele entrou bem mesmo ali. Mostrou confiança. Realmente, Wanderson, uma nova fase. Então, quando você vai para São Paulo com um time mesclado, coloca jogadores que o Wanderson, por exemplo, ninguém tava nem contando mais com ele, né? E se não tivesse alguma baixa aí, eu acho que ele nem ia ser relacionado. E assim, ninguém contando e nem o Arthur Jorge, né? Sim. Porque Kenji suspenso, o Wesley foi preservado, né? Então eles já são dois que possivelmente tirariam ele da relação, né? Sim, E normalmente para a esquerda. E tipo, ele relacionou porque Né? faltou gente, né? O Neiser também, né? Não foi. Então, assim, são vários ali que teriam tirado ele, provavelmente o Marquinhos também, né? Ia faltar gente pra tirar. O Matheus Henrique não foi, aí seria outra posição. Além disso, Matheus Henrique, verdade. E o banco vai ficando mais recheado, a gente pensando assim, né, Samuel? Então, e isso que é importante. É uma vitória que traz confiança para uma decisão. Obviamente, né, o Flamengo tem o favoritismo, mas esse Cruzeiro aí que é difícil de ser batido. Então, e começa lá no Maraca, tudo igual. E o Cruzeiro cumprindo essa parte de estar ali no bolo, em cima na tabela, né? Isso é importante demais, porque imagina se a gente tivesse no momento de Copa, com o Cruzeiro lá onde estava, 12º, 13º, talvez nem tivesse dado para mesclar aí, por mais que ele mesclou e ganhou os 2 jogos, né? Contra o Mirassol e contra o Corinthians. Então, e o mais importante, quando o Mike falou sobre essa questão do elenco, hoje o torcedor já confia muito mais em várias peças que até então estava descartando todo mundo. Então a gente tem podemos colocar, quem jogar na direita, eu ainda prefiro o Fagner. Mas quem jogar na direita está indo bem. Na zaga, os 3 ali, tanto que nos últimos jogos sempre teve uma dupla diferente e tá indo bem. Aí na esquerda ali, o Rojas precisa engrenar, né? Mas ainda assim o Vidalba tá sendo bem. A gente ali, tinha né? falado, né, sobre essa escalação com o Vidalba, com o João Marcelo. Então, Aí no meio já tem o Zé Lucas aparecendo, o Matheus Henrique fazendo bons jogos, com o Romero e com o Gerson.
Até o Lucas, quando entrou contra o Mirassol, Sim, fez um bom jogo, né, bem. cara? Aí nas beiradas já tem o Wesley, que eu acho que fez 2 bons jogos, Arroio se recuperando, o Lúcio entrando bem, então vai apertando todo mundo ali. O Caio, João, acho que o Caio ontem jogou bem. Jogou bem também. O João Costa, eu acho o João que... Costa, verdade. E é um cara que, claro, ainda não fez numa exibição exuberante, mas eu acho que ainda tá naquele processo, né, de voltar a pegar ritmo, de estar na liga de novo. Ainda, mas muito se o João novo, Costa 21 chegasse anos. pra resolver aqui, ele não ia estar aqui não, né? Ele ia estar lá na Roma até hoje. E ia ser igual a Arroio, que foi 8 milhões de euros, né? Não seria um cara baratinho, né? Então dá pra ter essa paciência com ele também. Alguns momentos ele dá uma vacilada, mas em outros ele já mostra coisas interessantes, né? Aquela infiltração que ele faz, que ele bate pro Hugo Souza defender. Ele já tinha feito aquilo pro passe do Wesley contra o Mirassol. Sim, já vê já um padrão tinha de movimento. A própria cabeçada dele, cara, assim, sinceramente, o Felipe fez um bonito cruzamento, mas assim... Chegou bem pra atacar. Chegou bem, a maioria dos jogadores nem chegaria naquela bola, ou senão cabecearia, isso tudo esquisito, né? E ele cabeceia certinho e tal, né, cara? Foi um lance até, eu assustei, assim, não esperava que fosse sair dali o gol do Cruzeiro, né? Eu acho que com os reforços também cresceu a competitividade do elenco, né? Quando os caras vão vendo ali umas sombras, as coisas vão começando a funcionar. O Arroio mesmo já deu uma assustada. Já deu uma assustada, começou a render. Então, foi ótimo isso daí pra mexer no brilho do jogador também, né? Porque agora os caras estão começando a entrar no ritmo mesmo. Né? E pro Caio, tem o Bruno que fez gol ontem, mas eu não acho que ameaça, né? Não acho que ameaça, mas fez gol ontem, é importante. Aí chega o Lúcio, que ontem jogou bola pra caramba, muita gente ficou impressionada com ele, assim. E aí o Neiser tá voltando, né? Claro que é um cara que também não mostrou ainda nem perto do que o Caio mostrou, mas já são, assim, no mínimo, são 3 caras e no mínimo 2 ali que vão dar uma sombra pra ele, né? Sim. Então, vai ser bom também. E eu nem acho que ele tá mal, assim, né? Não tá saindo os gols como saíram ano passado, mas ontem ele fez algumas... Vai ser demais, hein? Vem aí a grande cobertura da Itatiaia pra esse jogão no Maraca entre Flamengo e Cruzeiro. Aliás, o Wellington Campos já atualizando também a situação do Flamengo, que também venceu no fim de semana. O Flamengo, com a derrota do Palmeiras no sábado pro Fluminense, voltou muito forte também a carga, voltou muito forte a briga pelo título do Brasileirão. Nath Fiuza, já falamos mais desse jogo entre Cruzeiro e Flamengo, mas quero primeiro a sua visão do que foi o jogo do Cruzeiro, Nath, lá em São Paulo, e o trabalho do Arthur Jorge. Ô, Nath Fiuza, não fossem aqueles 8 jogos do Tite, vamos deixar pra trás, é passado, eu sei, mas quando eu lembro disso, Nath, Adenor Bach, o Tite, fila da mãe, 8 jogos que o Cruzeiro não somou vitórias, 1 ou 2 joguinhos desse, e o Cruzeiro estaria na ponta do campeonato. Nath, bom dia. Mais ou menos isso, viu, Thiago? Bom dia, meu abraço a você, ao Alê, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. É muito claro, né, que existe um Cruzeiro antes e depois de Arthur Jorge. É um treinador que consegue fazer com que esse Cruzeiro jogue bem, mesmo que mesclado, né? O Alê explicava há pouco a questão do Cruzeiro aí com garotos, sem Gerson, sem Matheus Pereira, sem o Arroio, que é uma figura hoje muito importante, na produção ofensiva, ali atacando pelo lado do campo. E você percebia que o Cruzeiro estava postado dentro da Neoquímica Arena para vencer o jogo. Apesar de não contar ali com muitos dos seus titulares, a equipe manteve o padrão, né, o jeito de jogar, um time que tenta roubar a bola, que sai em velocidade, que gosta de trocar passes, de se postar no campo ofensivo. Então tudo isso a gente conseguiu ver, mesmo o Cruzeiro tendo alternado algumas peças. E aí isso é o trabalho do treinador. Inclusive, o Arthur Jorge, muito sorridente ao final do jogo, e eu fiquei imaginando que talvez tivesse passando ali na cabeça dele, eu acho que 2 pensamentos, talvez, assim, tentando fazer aqui um exercício de adivinhação. O primeiro deles é que a estratégia foi cumprida à risca, né? O Cruzeiro descansa os seus principais atletas, soma 3 pontos, porque esse era um jogo muito importante também na dinâmica do Brasileirão. Era um confronto direto contra o Corinthians, né? O Cruzeiro poderia perder esse 5º lugar, então era fundamental a vitória, e aí consegue fazer isso, mas acho que era um sorriso também de alegria pelo trabalho que está sendo construído, de ver esse Cruzeiro jogar bem mesmo mesclado, e de ver que na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, tudo pode acontecer. Cruzeiro pode ir lá e vencer o jogo, Cruzeiro pode ir lá e perder o jogo, o Cruzeiro pode empatar e ser eliminado ou se classificar nos pênaltis, está tudo em aberto, mas o Cruzeiro não chega como azarão, o Cruzeiro chega com seus próprios méritos, o Cruzeiro chega com capacidade para brigar de frente com esse Flamengo, e aí acho que esse é o sorriso do Arthur Jorge, do trabalho
trabalho que está sendo construído no dia a dia e que está dando retorno, né? E aí, no Rádio Esportes de sábado, eu falava, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro vai ser definido pela força do banco. É quem tiver as melhores opções. E as opções do Cruzeiro se mostraram mais eficazes, mais eficientes do que as do Corinthians, né? Que entrou com um time titular, tentou fazer algumas mudanças que não funcionaram e o Cruzeiro faz 2 gols com jogadores reservas, o Bruno Rodrigues e depois o Wanderson, né? Mas isso também parte da dinâmica coletiva. O Cruzeiro sabia o que fazer com a bola e isso ajuda também aqueles que acabam atuando menos, né, Thiago?